Olá, bom dia. Sexta-feira, 11 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje é dia do quadro Agenda do Porto, onde discutimos temas relacionados ao maior porto da América Latina. No programa recebemos o vereador eleito da Câmara de Santos, Francisco José Nogueira, mais conhecido como Chico do Setaporte, e o empresário, consultor portuário e nosso comentarista de todas as sextas, Maxwell Rodrigues. Bom dia para vocês. Obrigada, Chico, pela sua participação aqui no programa. Bom dia, Paula. Bom dia, Maxwell. Bom dia a todos. Max, sempre um prazer receber você aqui e falar sobre esse monstro que é o Porto de Santos. O prazer é sempre meu, e principalmente hoje, por termos aí o nosso vereador eleito, para podermos aí, juntamente, tentarmos desmistificar esses mitos que existem no nosso porto e, de certa forma, contribuir para que o Chico, se assim me permitir, fazer uma boa gestão na nossa cidade e, principalmente, atender a todos os anseios que o nosso porto precisa, necessita e nós temos que mudar. Com certeza, Maxwell. Acho que o porto tem vários mitos, durante muitos anos tem quebrado esses mitos com bastante informação, porque na realidade o porto era uma caixinha preta que ninguém sabia que tinha atrás daquele muro amarelo. Hoje o porto está muito mais porto-cidade, estão se conversando mais, mas tem muito para se falar ainda. É tão importante quanto isso é ter um representante na Câmara, né? Um representante do Porto de Santos na Câmara. Com certeza, vai contribuir bastante. Então vamos às notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Sanches, do PT. Ele é investigado por corrupção passiva. A defesa de Sanches disse que desconhece o teor da decisão do ministro. E eu queria saber dos nossos entrevistados como é que vocês avaliam estes novos capítulos da Operação Lava Jato. A inclusão de novos investigados demonstra que essas investigações, que essa operação ganha cada vez mais força. Max. Paula, telespectadores, Chico, eu volto ao mesmo tema que nós estamos discutindo há bastante tempo. Eu acho que a operação ela é uma operação bastante importante para o país, mas nós não podemos cometer os mesmos erros que nós cometemos em outras circunstâncias. Que erros são esses, Paula? São os erros de que nós temos a capacidade de investigação muito grande, nós temos a capacidade processual bastante grande também, mas ainda continuamos sendo muito ineficientes nas punições que são elaboradas e executadas dentro do nosso país. E o sistema, se assim eu posso pontuar, é um sistema que já percebeu que, de certa forma, o esquecimento é algo que pode ser utilizado em inúmeras circunstâncias e condições. Nós tivemos outros cenários onde foram feitas inúmeras investigações e nós, de certa forma, acabamos deixando que muitas coisas caiam no esquecimento. Eu venho dizendo isso há algum tempo, por quê? Porque nós temos aí já atores que estão envolvidos dentro desses cenários que já foram perdoados, atores que estão envolvidos dentro desse cenário que, de certa forma, não foram ainda condenados, e não adianta eu ter milhões de ações dentro dessa operação, sendo que essas ações acabam sendo evasivas e não comprometendo e responsabilizando aquelas pessoas que necessariamente precisam estar no local devido, que é a cadeia. Chico. Eu concordo que tem que ter uma investigação mais maciça. Acho que tem que ter o direito de contraditório, todos têm direito da Constituição de ter, não simplesmente já penalizar, já praticamente condenar pessoas sem direito do contraditório, mas a gente tem visto, assim, que nem o Maxwell acabou de falar, muitas vezes a investigação inicia e acaba acabando em pizza, porque a gente não vê a sequência dessa investigação e não até o final dela, por conta teve várias denúncias de vários partidos, de várias bandeiras políticas, mas a gente percebe que acaba tendo uma seletividade em torno do Partido dos Trabalhadores, isso que a gente coloca por que isso? Então acho que a justiça tem que ser cega,
tem que realmente investigar todos. Nós defendemos que seja do Partido dos Trabalhadores, qualquer partido, se cometeu qualquer tipo de crime, tem que pagar pelo seu crime. E nós temos que defender que tenha não tenha a seletividade, mas você tem que ter todos. A gente percebe quando saiu a lista do Odebrecht, saiu praticamente quase todos os partidos estavam envolvidos na lista. E você não vê, por exemplo, pessoas de outros partidos sistematicamente na televisão ou até mesmo tendo essas denúncias indo para frente por conta das investigações. Você acha que está havendo uma perseguição política, então? Eu acredito que está tendo, não digo uma perseguição política, a seletividade acaba atrapalhando a seriedade do processo. Acaba criando dúvida, até para a população, se de fato aquilo lá é correto ou se os outros vão ficar deixados para trás. Porque desde o começo da investigação Lava Jato, já vai para mais de 2 anos, sempre fica outros partidos também vão ser pegos, outros partidos também. Já foram colocados nomes de várias pessoas de alto gabarito da política e praticamente cai no esquecimento. Eu acho que o Maxwell está correto, não pode cair no esquecimento, tem que dar sequência e dar continuidade até o final. É necessário que também tenha olhos para outros partidos, não só para o PT. Acredita em perseguição política, Max? Eu sou extremamente apartidário e a minha posição faz com que eu seja apartidário, né? E foque única e exclusivamente nos temas que nós temos hoje para que a gente possa levar ou tentar transmitir uma mensagem extremamente adequada. Nesse caso específico, eu creio que o foco inicial foi um partido A ou B em virtude desse partido estar no poder. Era evidente que você precisa iniciar através de alguma oportunidade, condição ou o que quer que seja. E fruto disso, você precisa dar continuidade e seriedade. Eu quero crer e espero que isso venha a ocorrer, Paulo e Chico, que principalmente o Poder Judiciário venha a demonstrar a estabilidade que o país necessita. Um país que não tem estabilidade jurídica gera uma série de fatores que não contribuem pelo próprio desenvolvimento do país. E nós precisamos dar esse recado não só nacionalmente, mas também internacionalmente, em virtude da situação econômica que o país vive hoje, para que nós possamos transmitir a estabilidade jurídica que o país necessita. Aproveitando o gancho de política internacional que você acabou de citar, não tem como, essa semana nós fomos surpreendidos, eu digo nós, eu acho que o mundo inteiro, pelo que eu tenho acompanhado de especialistas, às vésperas das eleições norte-americanas, pouco se falava na real vitória de Donald Trump. Se falava muito o contrário, né, que Hillary viria e estava tudo, a vitória dela era dada como certa. Ela quase comemorou um pouquinho, quase ali. Ela refletiu e voltou atrás. Mas eu queria saber, aproveitar a sua participação aqui no programa, e eu sempre faço isso um pouquinho na sexta-feira, porque eu acho que falar sobre Porto é falar sobre importação, exportação, e isso movimenta não só o Brasil, não só o Porto de Santos, mas o mundo. Então não tenho como não perguntar para você. Foi surpreendido? Era esperado? Como é que você avalia essa questão do Trump agora no poder dos Estados Unidos? Paula, e até pelo nosso relacionamento comercial que nós temos com outros países, por incrível que pareça, após as eleições, assim, o meu WhatsApp, meu telefone tocou inúmeras vezes com inúmeras pessoas me questionando em relação a este ponto, né? E a minha opinião foi bastante clara. Eu acho que quem perdeu, ganhou. Eu acho que quem ganhou, perdeu. E esse foi o reflexo da eleição ocorrida nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque a Hillary, que perdeu, na verdade, ela ganhou. O número de votos que ela teve Exatamente. Foi muito maior do que os votos do Trump, né? Se as eleições fossem aqui, desculpa te interromper, se as eleições fossem aqui no Brasil, ela teria vencido. O sistema eleitoral dos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso sistema. Continuando a linha de raciocínio, o Trump que ganhou, na verdade, perdeu. E por que o Trump perdeu? Porque o sistema republicano não vai deixar com que o Trump faça todas aquelas promessas, se assim eu posso colocar entre aspas, alucinantes que ele fez durante a campanha. O sistema republicano é um sistema bastante forte e é um sistema que tem como legado, ou deixa como legado, as grandes transformações mundiais. A última grande transformação do sistema republicano norte-americano foi a abertura de mercado. E aí a gente trabalhava muito com a palavra globalização, né? Eu acho que o telespectador vai lembrar disso. E isso partiu deste governo, né? Do
governo dos republicanos. Eu tenho um entendimento que não só os Estados Unidos, mas o cenário político mundial é um cenário que hoje vai indo ao encontro para debate das políticas sociais como elas vêm sendo estabelecidas e proporcionadas. Por que eu falo isso? Porque nós temos hoje inúmeras políticas que não conseguem se autossustentar em virtude dos altos benefícios, custos e assim sucessivamente. Se a Paula me permitir, o telespectador, é mais ou menos como minha avó dizia, né? Não adianta dar o peixe, a gente tem que dar a vara. E o sistema hoje social que nós precisamos proporcionar para toda a população é um sistema na qual o indivíduo, o cidadão, ele consiga ter condições de aquisição, condições de posicionamento social e não estar pautado ou muitas vezes encostado em benefícios e circunstâncias que venham de um governo extremamente paternalista. Isso está efetivamente bem demonstrado pelas as últimas eleições que ocorreram e eu espero que isso venha a contribuir não só com o desenvolvimento norte-americano, ainda mais, mas também com o desenvolvimento de toda a América do Sul e América Latina. Por que você acha, Max, que aconteceu essa mudança aí? A Hillary perdeu, o que você acha que ela fez ali? O norte-americano ele estava pedindo por mudança e aí Donald Trump, mesmo com esses comentários, essa polêmica a cada discurso, você acha que isso fez com que o norte-americano, muito parecido com o Brasil, que está um pouco cansado daquele mesmo discurso, o que você acredita? Quem foi que ganhou e quem foi que perdeu? Quem foi que errou e quem foi que acertou? Na verdade, de acordo com a sua percepção? Eu acho que não houveram erros e não houveram acertos. Eu acho que o que houve foi que a população colocou uma representatividade de acordo com o reflexo daquela própria população. Por que eu digo isso? Porque o americano, de certa forma, ele é bastante preconceituoso. O americano, de certa forma, ele é muito capitalista. Ele está envolvido e ele tem o foco exclusivo no capital, no negócio e no business. E também é um povo bastante individualista. A gente fala muito de comparação com os Estados Unidos, mas essa é a realidade das pessoas que convivem, vivem nos Estados Unidos, né? Foco no dinheiro, tem, de certa forma, preconceito com muitas questões, eu não estou falando só questão racial, mas inúmeras outras, e essa população, esse povo norte-americano, acabou elegendo um representante que tem essas totais características que a gente acabou de mencionar. Isso é uma verdade absoluta. E aí, falando em comparação, eu também acho que nós temos uma condição muito parecida com a condição norte-americana, porque também elegemos o reflexo dos nossos representantes, né? Então, os representantes hoje, pelo menos nos últimos anos, eles demonstram muito claramente o que é a nossa população e o reflexo da nossa população também. Concorda? Eu acho que, veja bem, que nem o Maxwell falou, que como o sistema americano é muito paternalista, eu acredito que o Trump... Capitalista, e ele é paternalista, porque ele acaba ficando também, o comércio exterior, o Trump, ele colocou várias ações que ele poderá colocar em prática, ou difícil vai ser colocado em prática, por conta do sistema que vai permitir, mas assim, o próprio americano, o Obama, teve algumas ações do comércio exterior que também engessou o comércio exterior. A nossa carne brasileira foi embargada nos Estados Unidos por conta de algum protecionismo do mercado dele. Até porque depois da crise de 2009 para cá, o sistema americano passou a ter uma visão mais interna do que a visão global que você mesmo citou da globalização. Ele passou a proteger um pouco mais a sua reserva, o seu comércio exterior, o seu comércio interno. Com isso, eu acho que o Trump ele pegou um vácuo aí na questão do desemprego. Quando ele colocou as propostas, que ele estava dando discurso para a massa, que ele ia tirar os imigrantes, que ia gerar emprego para o norte-americano, que tem muito norte-americano desempregado aí. Então, acho que com isso ele mostrou que aquele paternalismo, eu vou cuidar do meu país, os imigrantes que vão para o seu país, aqui vai ser só americano mesmo. Aquilo que você falou, acho que aí foi onde ele conseguiu avançar nas propostas e conseguiu avançar repetidamente, contrariando todas as pesquisas que estavam apontando que a Clinton ia ganhar. Ele colocou foi uma eleição kamikaze, começou a falar um monte de proposta que as pessoas achavam que seria impossível,
ser uma coisa meio absurda, mas, como você mesmo disse, o americano tem uma visão, tem muitos deles que são preconceituosos, ele pegou uma camada do americano sensível para essas questões dele e também na questão do desemprego. Ele mostrou que ele poderia salvar o país. Eu acho que vai ser muito difícil. Ele ganhou, mas não ganhou. Vai ser difícil por conta até mesmo, o americano ele não trabalha sozinho. Hoje a economia globalizada tem vários cenários no comércio exterior, na ONU, que ele vai ter que ter diálogo com todo mundo. Senão ele vai fechar as portas e aquele que fecha as portas se isola no comércio. Se o DNA de empreendedorismo do Trump prevalecer, eu acho que a economia mundial vai se beneficiar muito com este cenário. E quando o Chico acabou mencionando os últimos representantes no poder norte-americano, tão propriamente o Obama, que são os democratas, e a Hillary, eu assisti muito os canais internacionais, a CNN, entre outros canais, depois das eleições, e foi dito claramente de que as políticas sociais estabelecidas, principalmente pelo Obama e propostas pela Hillary, foram de forma massiva repudiadas por todos os cidadãos norte-americanos. Só para que o telespectador entenda, e eu conversando com um americano residente, né, nascido lá, teve aqui no nosso programa, o Benji Wells, em uma das oportunidades, nós debatendo, ele me disse que uma das políticas era o fornecimento de smartphones sem custo nenhum para a população de baixa renda, né? Isso sem o menor controle em relação a isso, ou seja, se você não tivesse renda, você ia lá em algum posto de atendimento e o governo dos Estados Unidos te fornecia um smartphone sem custo nenhum. E a revolta, principalmente, das pessoas que moravam lá, era a falta de controle, não era o fornecimento. Ou seja, você podia trocar o telefone quantas vezes você quisesse. E quem é que paga essa conta? Isso tem um pouco de relação com o que a gente vivencia aqui hoje, né? A gente propicia muitos benefícios, muitos direitos, a gente não tem uma fiscalização, uma supervisão, um controle em cima disso, e o custo começa a aumentar. E toda vez que a gente fala em custo, principalmente na condição norte-americana, o americano por si só, ele tem um respeito muito grande com o próprio dinheiro, por ser uma pessoa extremamente capitalista. E eu acho que esta, entre outras razões, foram as principais razões que fizeram com que boa parte da população norte-americana, nos maiores estados, viessem a votar no Trump. O Chico do Setaporte foi eleito por mais de 2.000 votos pelo Partido dos Trabalhadores e, a princípio, terá apenas uma colega de bancada, Thelma de Souza, também do PT, na oposição. Em tese, a base de apoio ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa terá 19 vereadores. Um cenário aparentemente desfavorável, né? Tem pouca oposição hoje na Câmara aí para o próximo ano. Primeiro, parabéns pela vitória, mas queria saber como é que você avalia o cenário que está para ser iniciado a partir do ano que vem. Bom, a gente tem dito que a Câmara é um poder dependente. Dependente que o prefeito ele conseguiu uma bancada praticamente majoritária, 19 vereadores. Nós temos defendido, inclusive tem um grupo que defende dentro da Câmara a independência dos poderes e ter a parte democrática, social, dialogar com a sociedade, porque essa ressonância da Câmara é levar os problemas da sociedade para o prefeito. Não por conta que nós somos oposição, nós vamos também não aprovar projetos bons para a cidade. Já colocamos isso, tanto eu como o Thelma de Souza, já explicitamos isso na mídia, que nós não vamos ser oposição sistemática, nós temos que ter o debate das ideias, nós temos que trabalhar para a cidade como um todo. E tudo que for bom para a cidade, a gente vai estar votando. Agora, logicamente, tem temas que podem ser temas polêmicos, a gente tem que fazer o debate, trazer a sociedade para discutir, porque nós somos ali representando a sociedade, representando os munícipes. E ali a nossa função é legislar e fiscalizar o poder executivo, a função do vereador. Então, mesmo como oposição, ou até mesmo situação, o dever do vereador é ter sua independência na questão fiscalizatória, para que o prefeito possa estar encaminhando, para que ele possa estar cumprindo com aquele diretriz, com as promessas que eles fizeram e também com o plano diretor da cidade. A oposição ela é importante, é fundamental ter uma oposição no governo, mas oposição por oposição hoje não vale mais. Eu acho que é questão de levantar a bandeira. Você acha que você pode... Qual que é o teu lema? Qual que é o teu principal, a tua principal meta na Câmara? É trazer a questão portuária mesmo?
Com certeza, a questão portuária está à ordem do dia, nós estamos vivendo um momento muito crítico do nosso país, da nossa região, principalmente por questão do desemprego na área portuária. Então, eu acho assim, o porto é um porto privatizado, mas ele tem toda a questão da legislação, fica em Brasília. No entanto, não por conta disso, nós podemos ficar praticamente fora desse processo. Eu acho que a Câmara tem um dever, junto com nossos colegas lá, vereadores, junto com o prefeito, com a região como um todo, pressionar os órgãos competentes, pressionar o governo do estado, pressionar o governo federal, para que venha mais investimento para a Baixada através do porto, para que nós possamos ter um atrativo para o empresariado trazer suas cargas para Santos e com isso gerar emprego também. Porque o porto é o maior porto da América Latina, precisamos ter investimento à altura. Então nós temos que defender esse patrimônio nosso, que é natural, que é o nosso porto. E através da Câmara, com certeza, a gente vai criar, eu espero, criar essa sinergia com os nossos colegas e defender isso coletivamente. Nós precisamos gerar emprego aqui no porto e, com certeza, gerando emprego no porto, vai gerar emprego em cadeia, no comércio, na indústria. Isso é uma sinergia que temos que criar. E acho que a grande pauta nossa é a questão do desemprego na região. Concorda, Max? Já era tempo de ter algum representante na Câmara mais diretamente do porto? Não tenha dúvida, Paula, até porque o Porto de Santos representa algo em torno de 21% a 23% do PIB nacional. Nós temos aí uma participação e uma parcela bastante grande dentro do cenário econômico nacional. Mas existem algumas condições, Chico, se você me permitir, que eu ainda me perco um pouco, né? E aí eu fico tentando buscar respostas para estas condições. Hoje nós temos aí o Porto com uma gestão federal, né? Uma gestão federal, uma gestão que ela é imposta para todos os portos nacionais, e nós temos aqui uma secretaria de portos, uma secretaria para tratar de assuntos portuários direcionada à gestão municipal. Né? E aí eu fico me perguntando, principalmente em relação a essa questão da secretaria, porque eu não vejo grandes transformações nos últimos 4 anos realizadas, não só por essa secretaria, mas pelo próprio governo relacionado ao porto, e eu não vi isso do governo também na última campanha, ações que viessem a tratar diretamente e exclusivamente ao porto. Qual é a principal ou a razão da existência da Secretaria de Portos atual, uma vez que nós não temos grandes transformações, né? E, consequentemente a isso, se essa secretaria não está fazendo ou não vem fazendo a interlocução com o governo federal. Nós temos aí, como você bem pontuou, 2 condições que são bastante latentes no Porto de Santos, que é a questão do desemprego, e aí a gente necessita trabalhar a condição de capacitação de mão de obra, porque o emprego existente no Porto hoje, ele também sofreu transformações. Sim, nós não temos as mesmas condições de trabalho que nós tínhamos há 10 anos atrás, principalmente em virtude da modernização dos portos. E a segunda condição que o Porto de Santos necessita para que possa ser mais competitivo, e isso eu venho falando já há bastante tempo, é a melhoria da nossa condição de infraestrutura portuária, que é muito carente, é muito ruim. Estou certo nessa minha análise, Chico? Com certeza, com certeza. Não só a questão da capacitação profissional, mas quando você fala da melhoria dos acessos também, que é importante, por conta que os acessos permitem uma vazão melhor das cargas. Então não adianta você ter um porto concentrador de cargas sem ter na retaguarda um espaço adequado, até mesmo as vias de acesso ao porto travada. Então nós precisamos realmente, no momento de crise que se faz o planejamento, se atua. Então acho que você mesmo disse, mesmo o porto sendo um porto que tem uma gestão em Brasília, nós precisamos pressionar. Acho que o papel do secretário, você falou muito bem, eu acho que tem um papel fundamental. Na cidade portuária como a nossa, tem que estar todo dia em Brasília cutucando, pedindo investimento para os ministérios do transporte, do porto, enfim, para que nós possamos ter um porto à altura de portos internacionais. Nós vemos investimento tecnológico das empresas privadas na mesma altura, mas, por outro lado, o setor público, o investimento público, que seria as vias de acesso, que nem as rodovias, ferrovias, ainda estão atravancadas. Não tem uma sinergia dos modais, não tem uma integração dos modais na totalidade. E, por sua vez, isso acaba dificultando também a atrativo de vir novas cargas para Santos. A gente percebe portos menores, como Santa Catarina, está
sendo bem atrativo para outros empresários, levando suas cargas para lá. Então nós temos que mostrar que o porto tem sua vocação, nós precisamos ter um porto realmente que tenha essa condição para que os navios de grande porte possam entrar no nosso canal de calado, mas para isso precisa fazer as dragagens permanentes, precisa de várias outras coisas para que nós possamos realmente que essa atividade seja realmente uma atividade que venha para Santos gerar emprego direto e indiretamente. O Max, eu preciso chamar intervalo comercial, mas só para encerrar esse bloco, a gente sempre fica em torno dos mesmos assuntos, né? Dragagem, os problemas com os gargalos, a falta de capacitação, atualização de mão de obra. Então, o que me leva a crer que realmente acho que falta uma representatividade para que o Porto de Santos não seja manchete por essas notícias, e sim por melhorias, por uma transformação e grandes comparações com os principais portos do mundo. O Setaporte, no qual o Chico é presidente do Sindicato dos Empregados em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo, representa 13 mil filiados que trabalham nas agências de navegação, terminais de granéis e contêineres e dos terminais retroportuários e alfandegados. Essa é uma apresentação, Chico, porque você agora, a partir de janeiro, assume a Câmara, mas continua como presidente dos sindicatos, né? E eu te pergunto, a integração Porto-Cidade, a empregabilidade dos trabalhadores portuários, conforme já veiculado na imprensa, são as suas principais linhas de atuação? De que forma que você planeja colocá-las em prática como vereador? Bom, eu acho que no bloco anterior nós falamos muito da questão da qualificação profissional. Eu acho que o sindicato tem feito um papel importante através da Fundação Setaporte, quando oferece para os seus trabalhadores e para a sociedade como um todo a questão do curso agente logístico portuário, que qualifica o trabalhador para a área portuária, em todas as cadeias produtivas do porto. Isso é fundamental. Nós precisamos buscar mais investimento na área educacional, na área da qualificação profissional, que tenha investimento da prefeitura, investimento através de uma lei de incentivo, enfim, trabalhar na Câmara Municipal para que essa sinergia Porto-Cidade se coloque em prática e ações sociais, ações efetivas, que é isso que a população precisa, né? Que a própria cidade reconheça esse porto através de ações sociais. E a Fundação tem feito esse papel importante junto com o sindicato. Eu acho que na Câmara o sindicalismo ele vai trabalhar no sentido de você fazer esse canal entre o empresariado, entre o trabalhador, entre o poder público, fazer com que a gente possa ter essa sinergia e ter realmente um porto produtivo, gerando emprego, gerando renda e riqueza para a cidade. Vamos falar um pouquinho dessa qualificação de mão de obra. Os trabalhadores, eles têm essa preocupação, a gente já trouxe esse tema, né, Max, várias vezes aqui no programa, e é fundamental porque eles se preocupam que a transformação, essa atualização do porto, essa questão de tecnologia vai tirar o emprego deles, mas a gente também traz uma vertente aqui no programa que a gente precisa dessa atualização, não só do porto como um todo, mas também os trabalhadores, eles podem se atualizar e fazer com que isso mantenha o emprego deles. Eu acho que essa é a bandeira que a gente levanta aqui no programa, a transformação do modo geral como um todo, né? E como é que você vê essa questão, esse avanço tecnológico junto com essa qualificação de mão de obra? Na realidade, Paula, isso já vem vindo de há muito tempo. Acho que os últimos 20 anos que teve de investimento em tecnologia no porto foi uma coisa muito grande. E acho que o portuário hoje não é mesmo o portuário de 20 anos atrás. Hoje, praticamente, as atividades requer um conhecimento técnico muito grande e para isso é necessário se qualificar o trabalhador. Aquele trabalhador braçal que tinha aquela atividade braçal, ele tem que se adequar ao novo sistema, né, novo sistema portuário. E, por sua vez, isso aconteceu em várias atividades, em outras categorias também. A modernização, a tecnologia, isso já veio também nos metalúrgicos, nos bancários, isso é inevitável. Acaba enxugando um pouco a questão da mão de obra. É necessário que as pessoas tenham uma atualização permanente, porque você se atualiza hoje um curso, daqui a um ano já está desatualizado, você tem que ter novos conhecimentos, em busca do conhecimento. Para isso é necessário que Santos tenha um atrativo, tenha uma rede de ensino, de qualificação permanente. Da mesma forma que nós falamos aqui em blocos anteriores,
que o porto tem que ter uma dragagem permanente, a qualificação e a profissionalização tem que ser permanente. Nós temos aqui várias universidades que têm vários cursos voltados para a área portuária, mas o ensino técnico ainda é fraco. Não temos ainda uma escola técnica portuária do estado ou do município que possa oferecer esses cursos gratuitamente para a população se atualizar. Então, acho que é necessário uma cidade como Santos ter um polo de tecnologia vocacionado para a área portuária. E isso tem que ser constante, permanente. Concorda, Max? Sem dúvida, e senão nós corremos alguns riscos, como aconteceu, e eu vou até me utilizar do gancho do Chico, na última greve dos bancários, porque nós percebemos naquela greve como nós não precisamos dos bancos, né? E nós não necessitamos dos bancos hoje em virtude da tecnologia, ou seja, nós conseguimos aí utilizar-se dos nossos smartphones ou da própria internet para fazer 99% das atividades bancárias que nós necessitamos. Só que para isso é evidente que existe uma estrutura profissional por trás de todo esse sistema bancário para que dê continuidade e suporte para que esses sistemas venham a se manter. Isso não é muito diferente do setor portuário. O setor portuário investiu em tecnologia, em informatização das atividades e hoje clama e tem uma carência muito grande por profissionais que venham atuar nessa área. Eu dei, acho que já esse exemplo em uma outra oportunidade e vou dar novamente. Hoje, se eu quiser me tornar, por exemplo, um planner de terminal, eu não tenho um local adequado para que eu venha me qualificar. Sim. E é uma atividade extremamente importante. E eu dependo exclusivamente que a iniciativa privada forme esses profissionais, não que esses profissionais já sejam profissionais disponíveis do mercado. Hoje, para que você opere um RTG, por exemplo, você vai fazer capacitações na China, nos Estados Unidos, você não tem um local aqui no Porto de Santos onde você possa se qualificar, onde você possa se capacitar para isso. A questão se os custos, se esses cursos vão ser de graças, pagos, eu acho que isso é uma consequência do processo. Nós precisamos avaliar isso, mas é de suma importância. Nós tivemos aí a demolição do Senai na Ponta da Praia, com uma promessa de que o Senai faria ali naquela localidade um polo de capacitação de mão de obra para o porto. E isso não aconteceu. Tá parado, espero, sinceramente, que isso não seja especulação imobiliária, né, Paulo? Pois é, concordo, Chico. Concordo. Vou encerrar o bloco, eu precisava sua opinião. Concordo, só acho que acrescentaria aí, a Fundação já há 8 anos vem feito curso de planner, que é uma atividade que nem qualquer pessoa pode trabalhar, mas tem curso de planner, é importante colocar isso em prática. E assim, eu acho que o Senai tem uma proposta interessante para a área portuária e tem que se concretizar para que realmente seja um polo de capacitação. Por conta de uma decisão judicial, o OGMO, o órgão gestor de mão de obra dos trabalhadores avulsos, terá que devolver as instalações dos postos de escalação para a Codesp, o que deve trazer uma mudança na escalação dos avulsos no Cais Santista. Os trabalhadores da capatazia entraram em greve e protestam contra um armazém. Eles alegam que o grupo para qual trabalham contrataria apenas vinculados para a execução dos serviços. Queria saber a opinião de vocês sobre essa última informação aí. Chico. Bom, eu acho que assim, essa decisão aqui, a insegurança jurídica está em todos os patamares, no Porto não é diferente. O Porto ele vem trabalhando com uma segurança jurídica muito grande. As decisões judiciais acabam causando alguns transtornos na área portuária e causando conflito entre capital e trabalho. A gente percebe que essa transição da área portuária já vem vindo desde a 8.630, quando o porto público passou de ser público para ser privado. E teve essa transição através da escala, através do sindicato, passou para o OGMO. Agora o OGMO vai sair fora, vai passar para a iniciativa privada e praticamente o trabalhador ele fica ali a ver navios, literalmente, sem nenhuma resposta concreta e uma transição que não é feita praticamente tranquila, praticamente é uma decisão judicial. E decisão judicial não se discute, cumpre-se. Aí fica mais difícil ainda, porque aí vai ter que ter imediatamente uma decisão, uma contra-ordem dentro daquela posição, e isso acaba afetando socialmente a questão do trabalho. Você acha, Chico, que isso prova mais uma vez que essa relação capital-trabalho ainda é um ponto sensível no dia a dia do Porto de Santos? Sim, com certeza. Muito embora nós falamos aqui em tecnologia, avanço tecnológico, mas o Porto é uma atividade muito complexa, uma atividade ainda que requer
mão de obra qualificada e também tem algumas atividades dentro do área portuária que é necessário ter muita mão de obra ainda, por conta do risco, porque o risco da área portuária é muito grande, muito embora a tecnologia venha diminuindo essa questão do risco, mas, por exemplo, um estivador que trabalha a bordo de uma embarcação, se ele ficar em cima lá de 4, 3 de alto de um container, o risco que você corre ali, dependendo da atividade, hoje é container, mas tem um granel, tem um químico, então você tem uma atividade de risco que requer uma atenção especial e não pode simplesmente trocar o trabalhador por máquinas e por sistema. Precisa ter uma atenção e essa transição tem que ser acompanhada de forma que não gere também um caos social na cidade. Você acha que a gente está caminhando? É possível encontrar aí um equilíbrio? É que nós falamos aqui, o equilíbrio só vai vir se tiver investimento. Se tiver investimento na mão de obra, aquilo que você mesmo falou, o Maxwell, ele poderá estar sendo adequado em outras funções. Esta função, praticamente, ela não vai ser mais atividade do avulso, mas vai ser do vinculado, mas ela tem que se aperfeiçoar em outras atividades. O trabalhador tem que ter oportunidade, ele ter uma chance de se colocar no trabalho portuário em outras funções. E para isso é necessário investimento maciço em qualificação profissional. Se não tiver qualificação, fica difícil. Max, você acredita nesse equilíbrio? A gente tem discutido e tem trazido esse tema para a mesa, né? Está aí o principal papel da Secretaria de Portos de Santos. Tentar construir esse equilíbrio entre todos os atores que estão hoje no Porto de Santos. Eu acho que esse é um papel de suma importância e é um papel que pode ser desenvolvido pela Secretaria de Portos de Santos. No tocante ao OGMO, Paula, o OGMO eu tenho aí bastante claro o entendimento de que está com os dias contados, né? Então o OGMO vem tentando de alguma forma sobreviver e ter um papel dentro do Porto de Santos. Mas é importante a gente levar em consideração também o legado que o OGMO deixou. Eu acho que o OGMO fez bastante ações, principalmente para o nosso segmento, que contribuíram para o desenvolvimento, como é a concentração da escala de trabalho naquela localidade. Isso é de suma importância. Foi um trabalho bem desenvolvido. Antes nós tínhamos uma descentralização, não havia-se um controle como é feito hoje. Talvez necessitamos ter aí uma evolução de tudo aquilo que foi criado, mas não podemos deixar de ter este legado como foi implementado pelo próprio OGMO. Me preocupa 2 pontos aí. Se de alguma forma nós não estamos levando todos esses atores para uma descentralização, para perda de força, é uma preocupação que eu tenho, tudo bem, Chico? E a segunda condição é, se a Codesp vai, de alguma forma, tirar o OGMO desta localidade, o que ela vai fazer com aquilo? Ou se nós vamos deixar mais um local no Porto de Santos ser totalmente depreciado. Então, eu acho que a comunicação, não só da Codesp, mas também da Prefeitura de Santos ou dos outros órgãos, ela precisa ser um pouco melhor com o mercado. Concordo com você, acho que essa comunicação é fundamental, porque a sociedade que assiste às manifestações não entende o porquê que foi criado e eu acho que deve poder ter sido evitado tudo isso. Sentado numa mesa, a prefeitura, o secretário, Codesp, tentar achar uma solução, uma ação que pudesse ter até mesmo um TAC, alguma coisa que pudesse fazer uma coisa de forma que não criasse conflito entre o capital e o trabalho. Até porque você vem diminuindo a quantidade de vinculados hoje, aumentando a quantidade de vinculados ao segmento privado e diminuindo a quantidade de avulsos. Isso é uma guerra que já começou há bastante tempo. E você vinculando esses profissionais à iniciativa privada, a iniciativa privada ela fica com toda a responsabilidade inerente a esses profissionais. Mas a pergunta que fica é, e os profissionais que permanecem avulso e quais são as oportunidades que vão surgir para essa mão de obra? Porque nós não estamos falando aí de 100 ou 200 pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas que nós precisamos dar o amparo social. É evidente, quando eu falo nós, é o Porto de Santos, é o segmento no qual todos nós fazemos parte. E é um contrassenso, né, Max? Se você permite colocar, porque nós somos uma atividade baixa, a atividade avulsa é usada mais na sazonalidade do trabalho e acho que não sei por que está vinculando nesse momento, porque nós estamos com um porto praticamente
não tem muita carga. Então, eu acho que neste momento as empresas portuárias têm usado muito mais a questão da mão de obra avulsa do que o vinculado. Sem dúvida, mas, Chico, a gente fala também em planejamento e é momentos de crise, como você mesmo pontuou, que nós temos de nos planejar. Eu venho dizendo isso e vou reafirmar, eu quero crer que a partir do primeiro trimestre de 2017 nós já vamos ter uma retomada do investimento e uma retomada do mercado. Isso é latente, é uma questão exclusiva de conforto que o mercado vem passando hoje. O mercado ele tem uma credibilidade um pouco maior e o dinheiro não sumiu, né, Chico? O dinheiro ele existe e os investidores eles permanecem. O que eles querem é a estabilidade para que sejam feitos os investimentos necessários. Nós já estamos, de alguma forma, voltando a passos muito pequenos a uma retomada do cenário econômico. A gente percebe isso de forma bastante clara. É evidente que a situação é bastante difícil ainda, mas nós já estamos levantando, né? E, consequentemente a isso, precisamos fazer os planejamentos que sejam necessários para que nós possamos diminuir os custos e sermos mais produtivos e efetivos operacionalmente a partir do primeiro trimestre de 2017. Bom, é visível que falta uma interlocução aí, né? Governo, secretaria, sindicato, enfim, todos. Faltava, temos um representante agora, hoje, exatamente, que é o Chico, que estará no governo a partir do dia 1º de janeiro. Então, uma oportunidade, né, Chico? A gente está chegando ao final do programa, estamos nas considerações finais. Eu queria saber o que fica, qual é a perspectiva para 2017 diante de toda essa falta de interlocução e a sua representatividade agora na Câmara, para a gente encerrar o programa. Bom, Paulo, a gente pretende estar na Câmara lá e representar. Na Câmara tem uma comissão dos portos, né? Através dessa comissão, acho que é necessário fazer essa interlocução através de audiências públicas, trazer a sociedade, trazer a questão do secretário, não só, nem falo só o secretário da cidade, mas sim também os ministros que atuam nesta área portuária, que é o ministro do transporte, para que nós possamos ter essa sinergia. Realmente o empresariado, os trabalhadores, tentar chegar no consenso que isso seria bom para todos. Uma interlocução entre os empresários e os trabalhadores já é meio caminho andado, com certeza. Né? Max, considerações finais. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar compartilhando a bancada com o Chico. Eu acho que o Chico tem um desafio bastante grande pela frente, é uma pessoa extremamente capacitada para esse desafio e tratar o nosso porto como ele merece. E se de alguma forma, Chico, eu puder contribuir com você nessa atividade que é tão importante para a nossa cidade, eu sempre estarei também totalmente à sua disposição. Muito obrigado pelo debate de hoje. Estamos... E nosso gabinete está à disposição também de vocês. E quem está à disposição aqui é a nossa bancada em receber você sempre que for possível, principalmente no que diz respeito. Nós temos um quadro todas as sextas-feiras, o telespectador já está habituado a isso. Todas as sextas-feiras a gente traz o Max como o nosso comentarista portuário, mas também traz os principais assuntos para a mesa, a gente discute e o nosso objetivo é discutir e equilibrar essas camadas da sociedade, porto, cidade e tudo mais. Então as portas estão abertas para te receber aqui no programa sempre que tiver alguma novidade, alguma notícia, algo para debater aqui. Tá bom, obrigado, agradeço. Parabéns pela vitória, Max. Obrigado por aceitar sempre o nosso convite, estar sempre aqui conosco todas as sextas. Obrigada, Chico, por ter aceitado o nosso convite e ter agregado aqui muito o nosso debate. Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Obrigado pela audiência, um excelente fim de semana. Te espero segunda-feira às 8 horas da manhã. Até lá.